Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, muito boa tarde. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos ter uma convidada. Hoje a nossa convidada é a Andreia Colisco, que é naturopata, terapeuta há 15 anos. É cofundadora de um espaço incrível que existe em Lisboa que se chama Essência de Luz. É facilitadora e formadora de grupos de Reiki, libertação das cordas. Sim. E neste momento é terapeuta com consulta aberta para uma coisa incrível que eu descobri há pouco tempo, que se chama constelações familiares. Sim. Hoje vamos abrir a conversa contigo, mas primeiro de tudo, obrigada por teres aceito o convite. Obrigado eu também pelo convite, não é? De vir É uma conversar honra. connosco. Claro. Então falamos um bocadinho de ti. Como é que começou este caminho? Tu és terapeuta, não da área tradicional que toda a gente conhece, que é a psicoterapia associada à psicologia, não é? Sim. Tens uma área de representatividade Sim, mais diferente. no desenvolvimento pessoal. Falando um bocadinho, como é que começou a tua carreira? Bem, para mim começou de uma forma muito natural, não é? Portanto, eu acabei o secundário e fui para o curso de naturopatia, que na altura era lecionado pelo Instituto de Medicina Tradicional, que hoje em dia já fechou, portanto, que é um curso de 4 anos, mais ligado à parte da medicina holística, não é? Da medicina desta parte menos convencional. E, portanto, aquilo para mim foi uma abertura a outros planos, não é? Porque, de repente, começamos a falar da psicossomática, de uma abordagem do ser humano a nível das emoções, da mente, daquilo que está por detrás da doença e ver a doença como um todo. Então, a partir daí, isto começou-me a despertar algum interesse para a área terapêutica em si, trabalhar mais esta questão das emoções, o que é esta coisa da espiritualidade. Então comecei a fazer algumas formações. A primeira que eu fiz toda foi o Reiki, não é? E depois a partir daí fui começando a fazer outras formações na área do desenvolvimento pessoal, da psicoterapia transpessoal, da respiração e pronto. E hoje em dia senti que iria deixar aqui um bocadinho a naturopatia de lado e estou dedicada mesmo só à área terapêutica mesmo, sim. Portanto foi um percurso muito linear. Às vezes nesta área, há histórias muito... pessoas tiveram grandes processos até entrar nesta área, sim, não é? Da espiritualidade, sim, ou na área desta parte do desenvolvimento pessoal. Eu costumo dizer que não tenho assim uma história muito emocionante, por sempre aconteceu de uma forma muito natural. E portanto foi isto, portanto foi acontecendo naturalmente. E pronto, estou há 15 anos aqui nesta área, que é algo que eu gosto muito e que me dá muito prazer também este conhecimento de conhecer o outro para além daquilo que é visível. E a mim própria também, não é? Porque no fundo, à medida que tudo isto que eu fiz foi por esta curiosidade de conhecer o outro, mas também a mim própria, não é? Porque é um processo de transformação dentro e fora. É inevitável, não é? É inevitável, sem à medida que vão aprendendo. Eu comecei neste espaço. O meu caminho começou aqui. Por isso eu sou eternamente grata. O espaço que tu falaste na introdução. E a Andreia é filha da minha primeira terapeuta e também já fiz muitas coisas com... Sim, entretanto o espaço, o Essência de Luz, portanto, nasceu já há alguns anos atrás, foi fundado por mim, pela Dina e pelo Bruno, não é? E hoje em dia temos também alguns terapeutas que colaboram connosco e que vamos desenvolvendo o trabalho aqui nesta área em várias ramificações. Eu convido todos a irem conhecer a página. Estão todos convidados. E irem experimentar as sessões de meditação guiada, que são quinzenais. Exato, vão começar agora. Exato. Isso é um espaço aberto a todos. Como nós fazemos sempre, né, que já é tradição, vamos comentar uma frase e desta vez escolhemos uma tua. Estás sempre a tempo de começar de novo. Queres começar tu? Posso começar. Por acaso eu lembro-me, eu escrevi essa frase numa semana em que eu tinha tido, isto é giro quando se é terapeuta, não é? Porque parece que em determinadas fases há pacientes que nos chegam com determinadas questões semelhantes, não é? E eu nessa semana andava muito com esta questão, não só de observar, mas também interna, desta questão do tempo, não é? Dos ciclos da vida, em que realmente, por um lado, há fins e inícios de ciclo que surgem em alturas muito difíceis da vida, não é? Em que nos acontecem situações difíceis, não é? Tu, Joana, também já falaste aqui da questão oncológica e somos um bocado emperrados, sim, não é?
e trazer um bocado essa sensação de que ok, vamos lá começar de novo, mas também por esta reflexão de será que eu preciso realmente ter esses momentos na minha vida para abrir novos ciclos? Será que eu preciso de chegar mesmo lá ao fundo? Se calhar às vezes sim, mas se calhar às vezes não. Nós falámos sobre uma frase que encontramos que também dizia muito isso, que não é preciso teres o susto para querer ser feliz. Eu acho que pega muito nesse lado, que é, há efetivamente momentos em que a vida nos trava e que te obriga a ter uma aprendizagem, não é? Mas eu acho que o gratificante é poderes perceber que pode não ser assim. O que é que achas? Sim, e também esta questão do tempo, às vezes o tempo mesmo físico, não é? Em que parece que há um tempo para as coisas. Portanto, ou faço naquele tempo, ou então parece que já não vai ser a mesma coisa, ou que já passei a idade e então já não estou a tempo de começar isso. Nós mulheres temos esse rótulo. E nós as mulheres temos muito isso por várias questões até fisiológicas em alguns temas, não é? E eu sinto em mim, isto na minha perspectiva, que isso é profundamente errado, não é? Eu acho que nós estamos sempre a tempo de começar. Se calhar as circunstâncias da nossa vida é que podem ser diferentes e podem carecer de uma adaptação. Se calhar o meu começar aos 35 vai ser diferente quando eu começar uma nova etapa na minha vida aos 60. Mas isso também tem a ver com a maturidade interna, com as circunstâncias da vida onde eu estou. Mas isso não significa que eu não esteja a tempo de começar algo. Então esta coisa de parece que a sociedade às vezes nos quer colocar este rótulo de que não, já não vais a tempo, já não tens idade para estudar. Não, isso estudar é só até uma determinada idade. Sim. Mesmo até às vezes um processo de divórcio ou não, isso é até uma determinada fase. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que nós vamos sempre a tempo de começar algo na nossa vida se sentirmos que realmente esse é o nosso propósito no momento. Mas há aqui uma questão que eu penso que é, e nós, de facto, quando falámos sobre isso nesse episódio, esta ideia de que tem que acontecer, ou quando acontece um evento que é mais traumático ou mais dramático para nós, inevitavelmente nós somos quase obrigados, ou pelo menos tentamos procurar uma resposta nesse sentido. Mas quando isso não acontece, eu tenho dificuldade em perceber em que momentos é que nós somos capazes de perceber que precisamos de começar de novo. Porquê? Porque mesmo pensando neste caminho, nesta questão do muda por ti, eu não me sentia assim tão desesperada e, portanto, eu achava, a minha primeira reação foi resignar-me àquele contexto. E por acaso apareceu-me, enfim, podemos dizer por acaso, podemos dizer acreditar também de outras formas, eu também acredito em algumas coisas. O que eu sinto é que se aquela conversa que eu tive naquele dia, se não tivesse acontecido, eu não tinha tido nenhum evento que para mim tivesse sido traumático e que eu quisesse ou que fosse obrigada. E então, às vezes dou comigo a pensar, será que eu tinha feito este caminho se não houvesse aquela conversa? Será que eu por acaso tive a capacidade de, perante aquela conversa, arriscar? Será que há outras pessoas que às vezes têm conversas ou que nós já tivemos conversas noutra altura e não pensámos que será que podia ser a partir dali começar de novo? Ainda que, mais uma vez, não será necessário um evento destes, mas naturalmente, daquilo que eu vejo e da experiência que eu tenho, se não forem estes eventos, nós é quase como se não acordássemos para a necessidade de ir para um caminho diferente. Claro, eu sinto, por isso é que eu disse, às vezes é sim e não, não é? Portanto, ou seja, às vezes pode ter que acontecer realmente algo, mas se calhar toda esta experiência que tu tens, Inês, e de crescimento e que já foste trazendo todo este desenvolvimento, também já te vai trazer uma nova consciência, se calhar numa altura mais à frente da tua vida, em que se calhar por algum motivo, alguma situação não estejas tão bem, se calhar tu já vais ter essa consciência de olhar e perceber assim, se calhar está aqui qualquer coisa que eu preciso de observar, ou trabalhar na minha terapia, ou falar com a minha terapeuta, porque já estou a perceber que está aqui algo, não é? Então esse crescimento eu acho que acaba por estar sempre presente e acaba por em alguns momentos já não termos que ir lá tão ao fundo. Pode acontecer, sim, nós não vamos evitar e há situações da nossa vida que acontecem que não conseguimos controlar, obviamente, mas às vezes também acho que conseguimos nos começar a perceber, não, já está aqui algo que não está bem, então deixa-me observar, deixa-me perceber o que é que está a acontecer. Isso também me remete para uma questão que nós também já falámos, que é esta necessidade de nós estarmos disponíveis para isso, não é? Sim. Porque só quando nós estamos disponíveis, e quando eu digo nós, falamos em nós aqui à mesa, não é? Exato. De termos ou não essa disponibilidade para ver e para pensar se calhar isto é ou estes pensamentos, ou esta sequência de eventos que não são traumáticos, mas que é uma sequência de eventos e que me leva a pensar ou a sentir isto, é um caminho, ou é por aqui que eu tenho que ir ou que tenho que procurar outra coisa. Mas nós temos que estar mesmo disponíveis para nos ouvir, para nos ver também, não é? Num todo, às vezes quase fora de nós, não é? Acho que depois aí também o contexto, no meu exemplo, eu acho que a minha história toda não dava, numa fase inicial, não é? A forma como cresci, o contexto onde cresci, e eu acho que tive vários avisos ao longo do tempo, não é? Chegar a ter uma doença física
que eu acho que tem sempre uma componente emocional, eu acho que há sempre caminho que tu vais fazendo, independentemente do contexto, ou independentemente de ser mais consciente em determinada, ou menos consciente em determinada fase, não é? Eu acho que é completamente diferente agora a consciência que eu tenho. Claro. Eu consigo ouvir-me de uma forma diferente, mas eu acho que mais do que a doença foi o tempo que eu tive parada que me ajudou a ter essa consciência, porque apaziguou totalmente todo o ruído de fundo e todos os estímulos que existiam antes, né? Apaziguou o excesso de trabalho, apaziguou o ruído interno, eu tive tempo para estar a um nível comigo que eu acho que não me permitia. Talvez antes não era consciente, esta semana, por exemplo, que eu já senti o ritmo intenso a apertar, eu sei que eu tenho que criar esses momentos. Sim. Eu sinto esse chamamento, ou seja, já há uma conquista daquilo que aconteceu antes. Sem dúvida nenhuma que tu estás sempre a tempo de mudar. Eu acho que às vezes duro é teres consciência que a sociedade também te molda a acreditar que não é? Nós mulheres recebemos esse rótulo uma quantidade de vezes, não é? Seja porque tens que arranjar um namorado, seja porque tens que casar, seja porque quando casas tens que ter um filho, quando tens o primeiro tens de ter o segundo. E entretanto não podes deixar de ter carreira porque és uma mulher do tempo moderno e tens que ter carreira, não é? Mas ao mesmo tempo tens que cuidar da tua saúde física e tens que cuidar. É uma exigência Sim, é verdade. enorme e perder-te no meio de tanta coisa é muito fácil, eu acho. Eu lançava era uma discordiazinha para a conversa, ou seja, pelo menos eu falo da minha perspectiva e agora eu vejo isto de uma forma diferente, vejo com muita tranquilidade que podes e estás sempre a tempo de mudar, mas eu acho que isso nem sempre foi tão tranquilo dentro de mim e muitas vezes eu sentia e acho que me posicionava então aí um bocado na vítima, que era: mas a minha vida já foi tão dura e eu vou ter que me transformar outra vez. E te transformaste. Hoje em dia eu consigo ver que atingi um espaço em mim em que isso não me custa e que eu já não o vejo como sacrifício, mas eu sei que houve uma fase da minha vida em que eu olhava e pensava: isto cansa, isto é muito duro, eu tenho que estar sempre a construir-me. Quando é que isto para? Eu lembro-me de ter tido várias vezes esse pensamento. Sim, e de ser sempre tu a ter a responsabilidade sobre isso. O que eu sentia era que o mundo estava a correr e estava tudo bem, portanto todas as pessoas à minha volta é que estavam bem e eu é que estava a refletir naquilo que estava a fazer, a gerir as emoções todas que estava a sentir, a ter que mudar alguns conceitos e os outros continuavam. Não sei se é nesse sentido. Mas e desta vontade de repente não ter que fazer porque é que tem que ser eu a fazer, não é? Eu acho que eu também senti isso, obviamente com as distâncias do nosso contexto. Eu senti mas eu também senti durante muito a minha adolescência sentia muitas vezes isso, que era sempre tudo tão difícil, era sempre tudo tão pesado, não é? Por isso é que eu acho que aqui é muito importante neste processo, quando falamos em fins de ciclo, inícios, não é? Há uma palavra que me costuma acompanhar sempre a nível pessoal, que é a coragem. Coragem. É preciso ter coragem, não é? E sobretudo esta ligação que se tem connosco próprios, não é? Ou seja, percebermos que por muito que os outros sejam importantes na nossa vida, nós somos realmente a pessoa mais... Isto é um clichê, mas é verdade. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Porque se nós não nos salvarmos a nós próprios e não nos movermos neste processo, mais ninguém vai fazê-lo por nós. E isso pressupõe coragem. Se calhar às vezes ela está mais ativa na nossa vida, se calhar outras vezes não está tanto, não é? Mas às vezes Mas também, vamos crescendo também com isso e aprendendo, não é? e acho que uma das aprendizagens que eu também fiz é dar-te a oportunidade de ir ao tapete, não é assim tão mal. Dás-te a oportunidade de vibrar naquela emoção dura ou que está a acontecer, não é mau, não é? Porque Não, e são coisas que também têm que ser Ser vividas processadas. e têm que ser processadas, não é? Isso vai um bocadinho ao encontro daquilo que nós também falámos nos outros episódios, já não sei precisar em qual, desta ideia de que somos também, ou fomos, vá, nós temos que falar daquilo que foi a nossa experiência, não é? Mas fomos educados também um bocadinho nesta linha de que falhar é mau. E nós não falhamos, nós é como se chegássemos e tivéssemos que saber já fazer uma coisa que até vamos aprender, mas à medida que aprendemos temos que a saber fazer e eu acho que isso depois traz esta ideia de que, como a Joana diz, ir ao tapete é falhar e falhar é desistir, desistir é perder, vá, digamos assim, e isso depois traz aquele peso todo de não, eu não vou falhar, não é? Eu não vou perder, não vou ficar para trás. Sim, depois vem associada bem a culpa. Sim. Tem muito a ver com as crenças que nós temos em relação a nós mesmos. Sim. Não é? Houve muitas vezes que eu não me dei a permissão de viver determinadas coisas porque eu sentia que aquilo não era para mim, ou porque eu não tinha crescido daquela forma, por isso se calhar havia determinada coisa que não estava ao meu alcance. Por isso é que eu também estava a dizer no início, esta coisa do começar de novo, não é? Nós muitas das vezes sentimos, se calhar não é para mim, se calhar já não vou a tempo, se calhar já não estou nessa fase. E eu acho que estamos sempre a tempo, não é? Lá está, foi como eu disse, podemos é ter que adaptar, obviamente, consoante a fase de vida e ajustar as expectativas, não é? Mas eu acredito que vamos sempre a tempo, porque também se nós sentirmos que não vamos a tempo dessa mudança, não é? Tudo o resto, isto vai criar dentro de nós um sentimento de uma profunda tristeza, não é? Para mim,
há uma vida antes do processo terapêutico e uma vida depois do processo terapêutico. E eu acho que o que ajuda é ir apagando essas luzes. Eu acho que vai haver sempre cá atrás, né, a viver cá dentro da cabeça, algo que de vez em quando vai despertar em determinada altura alguma sabotagem, mas Isso é normal. sim, eu Faz parte, não é? de o conseguires dialogar, não é? Haver essa aceitação de poderes dialogar e dizeres, eu sei que eu já fiz, eu sei que eu já consegui fazer, eu sei que eu vou conseguir, posso levar mais tempo ou menos tempo do que outra pessoa qualquer, não é? Mas conseguires conquistar esse espaço dentro de ti, por isso eu acho que conhecer-te ajuda-te a conseguir chegar aí, não é? Sim. Ao espaço em que tu podes crescer as vezes que forem necessárias. E tu fizeste uma coisa que é muito importante, o tu fazeres e conseguires, seja por exemplo, olha, seja, lá está, vou começar a fazer exercício, ou vou fazer, seja o que for, o tu começares e o tu conseguires, tu crias a parte da somática, fala muito disto, não é? Tu começas a criar uma memória no corpo, e o corpo a partir do momento em que sente que realmente é capaz daquilo, mesmo que aconteça algo, tu tens essa memória no corpo, há algo dentro de ti que o teu corpo te está a dizer, mas tu fizeste e tu foste capaz. Então tal como podes ir para trás, não é? Mas também podes ir buscar essas memórias e pensar, não, se eu fui capaz lá atrás, eu também vou ser capaz agora. Eu acho que para mim agora é isto, é criar espaço à emoção boa, criar espaço ao bom, Sim. ativar dentro de ti a memória, pelo menos eu acho que vejo a minha vida muito neste lado do, enquanto foi tipo guerrilha, né? Enquanto foi conquista, batalha, tudo o que era duro, eu tenho uma capacidade gigante de me adaptar automaticamente. Eu agora, o meu exercício nesta fase de vida é adaptar-me ao bom, ou seja, não é preciso vir o duro, não é? Para tu poderes estar permeável a viver outras coisas e a poderes experimentar coisas fora da tua zona de conforto. Não é preciso existir um movimento em que a vida te empurra para fazeres. Porque às vezes também somos, eu costumo utilizar esta palavra, mas às vezes somos sobreviventes, não é? Em determinadas fases da nossa vida. Sei que eu testo o termo sobrevivente em relação ao cancro. Exato. Não, mas estou aqui a dizer, tu percebes, não é? Sim, No sentido do ponto de vista. E todos nós acabamos por ter esses processos na nossa vida, mesmo quem tem uma vida mais linear ou tranquila, porque isso às vezes não é assim tão simples, não é? Sim, acaba por ter esses nunca é, não é? Esses processos acabam por lá estar, não é? Eu fiquei aqui curiosa com esta, porque já ouvi falar, não sei se dentro do mesmo registro, mas esta ideia da memória do corpo. Uma memória que é física e não esta memória que nós temos, digamos assim. Exatamente. E como é que isso se manifesta? Porque eu nunca consegui, agora, à medida que falavas de facto, faz muito sentido, e para mim, especificamente em relação ao exercício, sempre ouvi dizer que o corpo, como tinha memória, mesmo às vezes quando se parava, depois voltava-se. Só que eu nunca senti isso. E faz-me sentido eu nunca ter sentido isso agora, porque de facto, para mim foi sempre uma memória má. Eu nunca fui capaz. E ia perguntar se de facto isso se é mais geral ou se tem mesmo a ver também com esta questão de, por exemplo, mesmo atletas que às vezes param e quando retomam conseguem, porque para eles a memória era boa e era positiva e era de algo que estavam a fazer e se neste caso de facto muitas das vezes esta, não é o falhar, mas esta dificuldade de manter o ritmo, ou desta ideia de eu já tinha feito isto, porque é que o meu corpo não está a reagir positivamente, tem então a ver com esta memória. Porque há uma memória, é quase como se a parte emocional e esta parte da memória do próprio corpo, porque está tudo ligado, não é? A nível do nosso mesmo, isto é científico, não é? Sim. Cria aqui uma ligação, não é? Então quando tu vais, se tiveste uma má experiência, quando tu vais passar por ela, por muito que a tua mente esteja a tentar ter aquele pensamento positivo, há algo no teu corpo que é um bocadinho desconfortável. Não é? Por isso é que é importante, eu costumo dizer que é o parar e respirar, não é? E com tranquilidade, ir, não é esforçando o corpo, não é? Mas com tranquilidade ir tentando retomar ou fazer até o momento em que o corpo sinta, afinal isto não é assim tão mau. Sim. Afinal eu estou a conseguir. E a partir do momento em que há esse clique, todo o corpo, toda a parte do sistema nervoso começa a relaxar e tu começas a criar uma nova memória sobre uma memória que não era tão boa. Para mim a ideia era, a memória o que tem é de, à repetição, ele já soube que aquilo acontecia e então agora, mesmo eu parando, ele vai voltar a acontecer. Aqui esta ideia que tu trazes e que eu não conhecia mesmo é, essa memória tem que ser positiva também. Se for negativa, naturalmente ele vai reagir de forma defensiva. Exato. Vai reagir de forma defensiva, não é? Mas podemos olhar, por isso é que às vezes nós temos situações, exatamente, porque por isso é que às vezes há situações que nós tivemos lá atrás e que hoje em dia passamos por uma situação idêntica e parece que é algo desconfortável e às vezes nós pensamos, porquê que isto é algo desconfortável? Porquê que eu não me sinto bem a fazer esta tarefa? Sim.
E quando nós refletimos, começamos a perceber assim, ok, não me sinto bem a fazer esta tarefa porque tive um chefe há 10 anos atrás que, quando eu fazia esta tarefa, implicava sempre comigo, ou dizia sempre que eu não fazia bem feito. E há algo que fica no nosso corpo. Então o importante é não ficar nisso, é tomar essa consciência e fazer, e perceber, não, eu estou a conseguir fazer bem feito. E então aí mudamos, há algo cá dentro que muda. Sim, criar, Isso é fundo, muito a nova importante, memória. até mesmo para os processos de ansiedade, não é? Sim. Quando temos muita ansiedade em fazer uma tarefa e o corpo começa a sentir, não, mas eu consigo fazer isto e estou segura, Sim. tudo o resto começa a mudar. Devagarinho, obviamente, isto é um processo lento, por isso é que, por exemplo, nesta questão, agora estou a pegar um exercício porque estávamos a falar, podia ser outra coisa qualquer, eu não é? também me identifico com isso, porque sentia isso. Exato. Às vezes quando a pessoa está a tentar e está sempre a sentir, não, mas eu não gosto disto, não é? Às vezes só ter esta consciência, ok, eu estou a sentir isto, mas se calhar eu estou a sentir isto porque sempre associei isto a algo mau, não é? Então tentar trabalhar isso, respirar fundo, tentar perceber, ok, há uma memória que eu tenho aqui no meu corpo, então vou tentar começar por não forçar demasiado, se calhar vou tentar ir devagarinho, tentar fazer algo que seja mais agradável para o meu corpo e a partir do momento em que o corpo começa a sentir, isto afinal não é assim tão mau, tudo começa a mudar. Faz muito sentido. Nosso corpo é uma máquina, não é? É uma máquina e está toda interligada, não é? Isto é incrível. Mesmo, e guarda a informação desde a infância até agora, já viste? Eu vejo por É verdade, nunca tinha pensado por esse... É, por isso é que eu digo, não é? Todos de memória. Por isso é que eu digo, não é? Todos nós temos os nossos gatilhos, mesmo para quem tenha um passado mais linear, todos acabamos por ter, é normal, não é? Sim. Porque mesmo são muitas vivências. Os meus triggers de stress são tipo a tensão muscular. Eu quando vou ao osteopata, imperativelmente uma vez por mês, ele sabe logo como é que foi a minha semana, só pelo tónus muscular. E a memória emocional, tipo, e agora íamos destapar uma porta gigante, né? Se pegássemos na psicossomática associada à doença. Sim. Mas sim. Podemos deixar para outro dia. Sim, podemos deixar para outro dia. Eu acho que era um tema incrível. Mas, por exemplo, se tu analisares o cancro da mama nesse sentido, tem muito a ver com o cuidado, tem muito a ver com a tua anulação em detrimento do outro. Por isso faz todo o sentido que eu tivesse manifestado essa doença nesta determinada fase da vida. Eu acho que nunca é demais reforçar isto, que é desconstruir, transformar internamente um espaço bom para viver é importante para depois poderes sentir esta coragem, não é, ativa quando tu precisas efetivamente recomeçar. Claro, e recomeçar às vezes pode ser uma coisa simples, não é? Recomeçar pode ser... Basta tirar a neura da primeira semana quando regressamos ao trabalho para as férias. Por exemplo, não é? Pode ser... Exatamente. Sim, também não tem que ser uma mudança de repente brutal de toda uma rotina de uma vida. Às vezes quando falamos destes fins de ciclo e início de outros, às vezes pensamos em coisas arrebatadoras, não é? Sim, e às vezes pode ser simplesmente melhorar a alimentação, pode ser simplesmente... Acordar e poder agradecer o que é que está a acontecer. Exato, não é? Eu acho que sim, eu acho que nós estamos sempre a tempo. Enquanto houver tipo, tempo para viver, há tempo para ir adaptando. Até porque, na verdade, todos os processos são adaptáveis, não é? Tu vais ganhando consciência de ti e ao longo dos anos vais querendo também aprimorar algumas coisas. E eu sinto muito isso, sinto que a consciência vai acontecendo devagarinho, não é? Sim, e às vezes vem um bocadinho esta sensação, eu às vezes penso isto para mim, não é? Que é aquela sensação, eu tenho 36 anos, não é? Portanto, ainda me considero muito nova, não é? Há quem, eu acho que sou novíssima. E eu tenho sempre esta questão de tempo, que é, eu não quero sentir este peso da idade. Às vezes eu penso sobre isto, não é? Sim. Porquê esse peso? Tem muito pela sociedade, não é? Assim. Portanto, eu quero me sentir que em qualquer fase da minha vida, se eu tiver a necessidade de começar um novo ciclo, seja em que aspecto for, não é? Que tenha essa coragem, não é? Que não me sinta, não, agora já sou muito velha, já não posso fazer nada de novo. Sim. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas ainda bem que estás a entrar por aí, porque há bocado quando vinha a caminho de casa a pensar na tua frase, pensei neste episódio, que foi, a minha família é muito tradicional, eu lembro-me que a minha avó ficava muito triste quando ela achava que eu para mulher tinha muitas ideias. Ela achava isto desde que eu era... Pensavas demasiado, refletias. Que eu era pequena, não, opinavas. O pânico dela era que nenhum homem queria uma mulher com tantas ideias. Mas percebes? Sim. Ela pensava muito isto, que era, filha, eu vou morrer e não te vejo parada, coitada. Não pode ser, mas coitadinha minha avó, que ela pensava muitas vezes isto, que era, ela não vai arranjar namorado porque ela tem muitas ideias. Ela ficava sempre muito presa a isto. E parece que não, mas isto é uma coisa que foi ficando sempre. Esta coisa de eu ter dificuldade de expor, não quer dizer que venha daqui, mas tem muito a ver com coisas que tu vais ouvindo desde a tua infância, não é? Sim, porque inevitavelmente a ideia que te dão é para tu te sujeitares, devias sujeitar-te a alguma coisa e calar-te mais para poderes ter oportunidades. Sim, mas eu acho que isso teve impacto na minha educação. Eu transportei um bocado isso na forma como não impunha as minhas ideias,
ou que achava que era demasiado intensa. E não via a minha intensidade como uma característica, via como uma coisa negativa. E eu acho que às vezes depois também o contexto, o ruído, né, molda muito a nossa perspectiva de mudança, de perceber se está à tua distância ou ao teu alcance mudares ou não quando queres. Exato. Eu, por exemplo, agora estava-me aqui a lembrar quando estavas a falar, eu tenho um amigo meu, que é um grande amigo meu, espero que ele depois ouça isto, que foi tirar o curso de Medicina, portanto ele começou há 2 anos, portanto ele tem 35 anos e eu acho incrível. Eu tenho um amigo meu que teve Por exatamente exemplo, o não mesmo é? caminho. Sim. E ele agora já está a Incrível, acabar. portanto eu acho que nós É precisamos mais super destes curioso, exemplos, não é? E ele é uma pessoa que me está sempre a dizer: porquê que não vais continuar a estudar? Porquê que não vais fazer outras coisas? Ele teve o mesmo percurso. Ele também já era farmacêutico e agora está a acabar a medicina e eu tenho o maior orgulho nele por isto, porque é um despachadão e está focado, mas é nisso mesmo. Ele não teve medo dessa mudança e ele teve que furar imensas coisas, porque já tinha uma determinada idade, não é? E supostamente Não é suposto, não é? Lá está, não é? Ainda por cima medicina, Exato, tantos que é um anos, curso de como 6 é que... anos. O abrir caminho também é isso, é mostrar que podes mudar e ser o que tu quiseres, não é? Hoje em dia há milhentas coisas novas e todos os estudos dizem que tu já não é como antigamente, que no tempo dos nossos pais, em que tu tinhas uma profissão até ao fim da vida, não é? Podes experimentar raras de coisas e há tanta coisa disponível, não é? Que é um desperdício não aproveitar. Exato. Então, sim, também antigamente havia mais aquela ideia de fazer uma formação, ter uma profissão específica e avançar sempre nessa linha dessa profissão. Eu acho que isso também influencia aqui um bocadinho com esta nossa ideia do que é o começar de novo. Nós também vimos de uma história em que, e hoje em dia nós dizemos, os nossos pais podiam mudar de trabalho ou podiam ficar uma vida inteira no mesmo trabalho e não tinham problemas e hoje em dia nós saltamos muito e também justificamos muito isto, obviamente, com procurar condições melhores ou às vezes até mesmo necessidades económicas enquanto país haver essa alteração económica. Mas se calhar também tem a ver com esta nossa necessidade de não ser só uma pessoa, não é? Um ser apenas e só com aquele fim, com aquela função, com aquele objetivo e de termos esta necessidade de procurar outras respostas e outras coisas para fazer e para pensar. Acabamos por ter uma maior liberdade hoje em dia também para questionar mais, não é? Também é verdade. E também para nos questionarmos mais. É o outro lado da balança, não é? Mas eu estava a ouvir-te e de facto é inevitável como o equilíbrio, mesmo na nossa infância, das coisas, e mesmo que não seja intencional, porque eu acho que no meu caso não foi intencional. O meu pai também dizia muitas vezes, lá vem ela, pronto, está sempre a inventar. Lá vem mais. E tinha a minha mãe do outro lado a dizer, mas deixa, não, sonhar também não se paga, esta ideia do sonhar não se paga, deixa estar. E de facto eu vivi com esta ideia de que o importante é ter objetivos. Chegar a um ponto em que não tenho mais nada para fazer no mundo, então isso não deixa de ter razão para existir. Eu tenho objetivos de coisas que me dizem, não vais conseguir, só se ganhares o Euromilhões. Certo, mas enquanto eu tiver este objetivo e ser uma coisa que me faz mexer, bora, vou ter sempre uma razão para levantar e para querer fazer coisas diferentes. Eu acho que isto também nos leva a encaixar este começar de novo. Sim, acho que é perfeito, é isso mesmo. Eu mesmo em relação à minha profissão, o marido fez uma formação que a profissão dele dá para ir para várias áreas dentro das telecomunicações. Eu não, eu sou educadora de infância, portanto eu estudei para ser educadora de infância. Eu só posso ser educadora de infância em colégios com crianças do 0 aos 6. E isto era muito estanque para mim. Eu já fui fazer pós-graduações em prevenção precoce, em creche, fui para a formação também de adultos. E estava a ouvir falar desta questão de terem 35 ou 34 anos e irem estudar outra vez. O ano passado, tenho 34 anos, o ano passado fui para uma pós-graduação outra vez. E nunca tinha pensado por esse ponto de vista, não é? A idade para mim nunca foi, porque o meu foco não é, tenho esta idade e portanto se calhar já não se justifica. Ou as pessoas que eu vou apanhar, e por acaso as pessoas que, muitas das miúdas, costumo dizer, mas as miúdas vinham de uma licenciatura, portanto eram relativamente novas. E eu nunca tive medo, exatamente um bocadinho como estavas a dizer, a idade não me pesa nesse sentido, de não tenho medo de chegar lá e, por exemplo, terem todas 24 anos ou 20 anos e eu estar completamente fora do... Custa mais vezes, quando elas não sabem o que é Spice Girls, mas enerva-me um bocadinho. Enerva-me um bocadinho, né? Se vai para pôr uma música e ninguém sabe o que é. Mas isso não é um receio para mim, nunca foi. Porque o meu foco é o objetivo, no fundo. E acho que é incrível porque, independentemente da área, cada vez mais as pessoas apostam em manter aquela profissão, mas fazer desenvolvimento na mesma. Eu acho que isso te ajuda, porque também te aproxima mais das outras pessoas. Sim. Não é? Antigamente tínhamos toda uma formação muito fechada sobre o que era aquela tarefa.
Hoje em dia é interessantíssimo ver que, por exemplo, tu foste à procura de intervenção precoce, porque é mesmo importante identificar. E que não era necessariamente para ganhar mais, subir hierarquicamente, era nesta ideia do enriquecimento dentro da tua função. O desenvolvimento pessoal. Sim, é uma área. Tem muito isto, não é? Sim, eu acho que na altura não pensei muito nisso. Sim. Mas tenho a consciência que às vezes é um bocadinho estranho, não é? Quando tu és terapeuta e depois tens toda aqui uma abordagem ligada à meditação e tudo, às vezes também é um bocadinho estranho para algumas pessoas, não é? Mas por acaso na altura nunca pensei muito sobre isso e como foi uma coisa natural sempre me deixei ir por aí, não é? Eu acho que quando fiz convosco a formação de libertação das cordas, encaixar que havia determinados padrões que eu tinha, que era muito mais fácil para mim identificar nos outros e que mais dificilmente eu via em mim, não é? E que tinha uma ferramenta que estava ao alcance totalmente minha. O primeiro choque era, eu tinha que fazer aquilo comigo, ou seja, a responsabilidade era totalmente minha, não é? Mas foi um caminho muito interessante nesse sentido de perceber que esta coisa do desenvolvimento interno e pessoal, aquilo que tu te dedicas, é um caminho sem fim. Sem fim. Mas já há imensas ferramentas que tu podes experimentar, não é? Logo aí vais abrir uma data de portas diferentes. E para mim teve sempre um efeito muito transformador. Nós estamos sempre em transformação, não é? E mesmo, seja no ponto de vista de um paciente ou de um terapeuta, não é? É igual porque somos pessoas, não é? Portanto, quando nós achamos que já está tudo, e é muito giro vermos isso depois no alguma coisa não está bem, não é? Exatamente. Porque a vida vai sempre seguindo, não é? E há sempre coisas que vão surgindo. Claro que há fases mais estáveis, mas há outras que surgem e que nos abanam cá dentro. Eu acho que isso é impossível isso não acontecer. Eu até me assusta quando isso não acontece, porque eu acho que isso faz parte da ciclicidade da vida. O que é importante é quando abanas, teres uma estrutura que te permita fazê-lo de uma forma com apoio, não é? E já tens ferramentas, não é? Exatamente, não é? Mas eu acho que mesmo nisso a vida é perfeita. Não é? Eu vejo quando fazemos coisas em grupo, há sempre pessoas que vão refletir mais ou menos a tua história, ou mais ou menos aquilo que tu vais à procura naquela altura. Isso comigo acontece muitas vezes. Mesmo agora na doença, acho que a doença aconteceu na minha vida numa fase em que eu tinha estrutura para aguentar, por isso eu acredito mesmo na simplicidade da vida. Não de uma forma romântica, porque bom era não ter que ser assim. Claro. mas é nesse sentido. É difícil para nós, hoje em dia, nesta sociedade, o ruído todo que há de fundo, se não fores dedicada a ter esse espaço em ti, é difícil estás atento aos sinais. Sim, por isso é que é muito importante. Hoje em dia, apesar de não estar numa abordagem tão clínica, não é? Mas tive os meus professores também de psicologia clínica, eu acho que o importante é teres algo que te ajude também a observar os teus pontos cegos. Pois há quem gosta mais de ir por uma vertente, há quem gosta mais de ir por outra, não é? Mas eu acho que o importante é isso, não é? Porque isso ajuda-te a ir caminhando para a frente. Estava a ouvir o que tu estavas a dizer e estava a pensar, o que é que não há mais pessoas a procurar? Este autoconhecimento, seja por forma for, não é? E agora o que estavas a dizer de acharmos que existe uma meta. Ou seja, há uma altura em que eu digo assim, pronto, já estou totalmente formada, já consigo gerir todas as emoções, já consigo fazer tudo e agora já posso ser só pessoa. Não é? Eu acho que o desafio é ser pessoa enquanto fazemos isso, não é? E não sei até quanto é que não tem a ver com isso, porque de facto quando, pelo menos da minha experiência, assim que eu entro neste caminho de autoconhecimento e começamos a partir de pedra, como diz a Marisa, começas a perceber, em vez de eu ter a meta aqui a 2 passos, começo a distanciar a meta cada vez mais, porque depois parece que andamos ali, não era bem aquilo, afinal tenho que ir tocar no outro lado, depois aparece outra questão, vou tocar noutro, até ao ponto em que hoje para mim não existe necessariamente meta, porque é muito difícil para mim ver qual é que é o final de trabalhar tudo isto e não existe, não é? Eu acho que não existe. E até que ponto é que não é essa também a dificuldade de estar mais disponível para o autoconhecimento? Eu tinha um amigo meu que me dizia assim, não, eu vou fazer 6 meses. E eu por dentro ria, pensei, boa sorte quando começares a destapar. Eu acho que às vezes é um bocadinho a forma também como somos educados, não é? Porque não somos educados hoje em dia já um bocadinho mais, mas ainda do que vem lá atrás não somos muito educados a olhar para as nossas emoções e sobretudo também a expressá-las e a comunicá-las, não é? Então eu sinto que às vezes há pessoas que às vezes até querem procurar, mas esta questão, por exemplo, de irem a uma terapia ou um curso, ou seja o que for, não é? E o facto de saberem que se têm que sentar e falar acerca do que estão a sentir e confrontar-se com isso às vezes não é fácil. O meu primeiro desconforto era esse. E eu acho que esse é chegámos às sessões e um de vocês perguntava, e então, o que esperas daqui? Ou porque vens? Ou eu disse, mas porquê? Sabes? Porque é que eu vim para aqui? Porque é que eu estou aqui sentada? Era sempre aquele medo. E depois havia sempre alguém muito corajoso que começava e tipo...
E eu pensei, que coragem! Digo, e pensei, será que eu tinha estas coisas todas dentro também? Ao início eu não conseguia ver isso, ou não era automático em mim. Começar a ser essa pessoa que fala primeiro nos grupos. É verdade. É todo Era um muito caminho. giro. Mas eu acho que se prende com isso. Eu acho que é essa acho que não somos educados a falar sobre as emoções e a exprimir aquilo que sentimos, não é? Então depois na idade adulta É muito difícil. é mais difícil, não é? Acabas por ser reativo e não estar a expor efetivamente o que sentes, não é? Eu também acho que isso acontece e vai continuar a acontecer enquanto os adultos que acompanham, obviamente ao nível profissional, também não fizeram esse caminho. Eu costumo dizer que sou muito melhor educadora agora depois de ter feito este caminho de autoconhecimento. Não tem nada a ver. E embora nunca tivesse pensado fazê-lo pela profissão, hoje pondero até que ponto é que não devíamos, e não digo só a nível da educação, mas pelo menos todas as profissões que lidam com outras pessoas, seja de que forma for, até que ponto é que isto não devia ser algo mais presente ou mais consciente da nossa parte, porque faz toda a diferença. Sim, por isso é que muitas empresas também estão. As empresas estão muito a apostar no coaching empresarial, mas eu conheço pessoas que fazem coaching ao nível empresarial e que são muito bons e que têm um trabalho um bocadinho diferente da terapia. O coaching tem aqui é diferente, o processo que se faz com a pessoa, no entanto, já é algo que já ajuda. E há trabalhos muito interessantes a esse nível, não é? Sim. Portanto, eu acho que já se começa a perceber que um trabalhador motivado e que esteja verdadeiramente motivado e alinhado com as suas emoções é muito mais produtivo, mas aqui não produtivo no sentido negativo. Sim. No sentido positivo, não é? Portanto, isto quer dizer alguma coisa, não é? Acho que sim, acho que estamos a caminhar por uma parte muito boa nesse sentido. Às vezes assusta-me um bocado o excesso de estímulo, não é? E para quem não tem alguma estrutura ou algum sentido crítico, não sei se será assim tão positivo. Eu acho que tens que ter sempre um caminho de certa forma acompanhado, né? Confesso que me preocupa às vezes alguns caminhos de pessoas que vão acompanhar outras pessoas e parecem não ter acompanhamento. Eu acho que este facilitismo agora desta era dá-te um bocado essa ideia de que tu podes fazê-lo sem te formares. Como é fácil adquirir informação, não é? Tu hoje em dia abres o Instagram e tens um monte de informação que, se não tiveres algum sentido crítico, podes achar ou interpretar que podes ter alguma representatividade e na verdade não tens, não é? Exato, às vezes menos é mais. Sim, também é. Quer naquilo que fazemos, quer naquilo que recebemos e quer no nosso, na minha perspectiva, quer no nosso processo. Eu acho que às vezes é preferível a pessoa ir mais lento, isto fala também por mim, no meu processo, mais lento, mas ser um trabalho mais profundo, do que às vezes irmos mais rápido e a coisa ser muito avassaladora ou muito, e ficarmos assim um bocado, parece que vamos a correr e caímos, ficamos com os joelhos todos esfolados e não, às vezes podemos ir a caminhar um passo de cada vez. Chegamos ao mesmo sítio, pode demorar um bocadinho mais, mas vamos mais seguros e com mais estabilidade. Eu acho que era muito o que estavas a dizer há bocado, é conseguires conhecer-te e seres, mas viveres ao mesmo tempo, não é? Porque o objetivo é esse. Eu contra mim falo, porque durante um período da minha vida eu achei, não, eu agora vou ter que me trabalhar para poder viver. Para depois seres, não é? E não percebia que era, não percebia logo no automático que era uma coisa, porque eu sentia que tinha tanto ruído de fundo, tinha tanta coisa para fazer, eu achava que era impossível de conseguir viver ao mesmo tempo. E sim, isso para mim foi uma aprendizagem também. Reestruturação. Exato. Eu estava a pensar aqui numa coisa que eu ouvi há pouco tempo, trazer no fundo para a mesa para pensarmos sobre isso. Num podcast, eu já disse várias vezes, estou a ouvir Os Maus Hábitos e estou a ouvir agora, que tem 70 episódios e estou agora a ouvir o 11º, portanto estou muito atrás de com certeza muitas pessoas que já ouviram. Mas há uma ideia que eles agora trouxeram, já não sei em que contexto que foi, portanto só remeter para lá, e que é esta ideia de nós, à medida que vamos crescendo, nós acabamos por, eles falavam em morrer, no sentido de a criança que nós fomos depois deixa de gatinhar para passa a andar, e aquela que gatinhava, aquela pessoa, entre aspas, morreu e passou a ser outra. Sim. E até que eu nunca tinha pensado nisto, nunca tinha olhado para isto, chocou-me a primeira vez quando eu ouço morremos várias vezes. Sim. E até porque a morte é uma coisa sensível para mim, é algo que eu tenho que trabalhar e que já falei com a Marisa nesse sentido. Até que ponto é que o facto de não estarmos também despertos para isto nos faz pensar que estes ciclos, isto de começar de novo, é estranho, porque nem nos deparamos com as vezes que começamos de novo e se calhar às vezes nem pensámos que aquilo era um novo ciclo a começar. Sim, exato. É o nascer e morrer. Nós nascemos e morremos muitas vezes. Eu costumo dizer isto. É um termo que e este morrer, lá está, não é o morrer físico, exato, não é? Sim. Mas as tradições espirituais, agora abrindo só aí um bocadinho, não é? Sim. Portanto, as tradições espirituais falam muito na questão da morte mística, não é? E esta morte mística, quando se fala, às vezes tem esse mau entendimento, não é? A morte mística é simplesmente estes fins de ciclo. Porque realmente nós,
há algo dentro de nós que morre para algo florescer, Sim. não é? Então tem um bocadinho a ver com esta parte mais transcendente desta morte, não é? E lá está, às vezes nem damos conta desses processos a acontecer. Sim, Mas às vezes olhamos, não é? mas às vezes olhamos para trás e pensamos assim, eu estou diferente, isto antes irritava-me e agora já não me irrita. E nós olhamos e pensamos, ok, algo mudou, algo morreu aqui e transformou-se noutra coisa, não é? É uma forma de ver que nós não estamos, ou pelo menos eu não estava tão... Exato. E esta questão também, não é? Quando esta questão do morrer e florescer para outras questões, não é? Também nesta perspectiva, que eu acho que também é importante do ponto de vista terapêutico, é percebermos que quando nós renascemos ou florescemos, não é? Nós trazemos muitas mais qualidades para nós, ou ampliamos ainda nós. Por exemplo, neste exemplo que eu estava a dizer, isto antes irritava-me imenso e agora já não me irrita. Então significa, ok, aquela raiva já está mais trabalhada, mas se calhar deu espaço a uma maior paciência. Então hoje em dia se calhar já sou uma pessoa mais paciente. Então essa virtude floresceu, essa virtude cresceu dentro de mim. Porque às vezes falamos das questões muito negativas e esquecemos que associada a um processo, agora pegando aqui, de morte ou de fim de ciclo, nasce algo e às vezes nós não valorizamos isso, não é? Vemos só a perda. Vemos só a perda, não vemos, agora sou muito mais paciente, sou muito mais... amplifica mesmo determinadas virtudes e isso é incrível de perceber. E as virtudes podem crescer dentro de nós. Sim. E às vezes nós esquecemos disso, não é? O amor cresce dentro de nós. Esta minha fase vem mesmo nesse sentido, que é dar espaço a essa parte, que é, não tens que estar sempre na luta, não tens que estar sempre a resolver algum problema, alguma questão. E esse renascimento pode vir mesmo neste sentido, que é amplificar e abrir espaço para as emoções boas. Exato. E perceber que as emoções boas têm muitas... Às vezes nós nem percebemos até onde é que elas podem chegar dentro de nós. Porque eu costumo dizer, nós nascemos, não é? E somos bebés e depois crianças e temos uma forma de amar, não é? Agora em adultos já viram a quantidade de formas de amar e de amor que nós já experimentamos. É muito mais amplo, ou seja, o amor vai crescendo e vai se transformando e é importante também esta perspectiva que ele pode continuar a crescer dentro de nós. E eu acho que nestes ciclos em que se começa algo novo, também é olharmos para essas virtudes e para essas qualidades e percebermos isso também é importante. Às vezes é mais fácil vermos as nossas coisas más do que as nossas coisas boas e acho que isso também é um ponto importante. Aprender a dar-nos colo, não é? E estarmos disponíveis para nós. E não termos medo de, ok, olha, já sou muito melhor nisto. Sim. Não é? Isto não tem que ser de um ponto de vista de arrogância ou de orgulho, não é? Poder reclamar essa virtude para nós. Sim, eu concordo em absoluto. E de estarmos à vontade com isso, não é? Às vezes estamos muito comprometidos com este lado de... parece que eu não posso dizer bem de mim. Parece que sim. eu faço de bom não pode ser enaltecido. Sim, também acho. Mas acho que estou a aprender a dizer isso. Não, isso eu faço bem, faço mesmo muito bem. E tipo, ao início, quando tu dizes isto, ou te posicionas desta forma, é estranho, porque parece que estás assim um bocadinho na soberba. E não é. Eu quero muito experimentar isto, eu quero muito fazer isto. Permitir-me, por exemplo, a entrar num podcast, a cumprir uma data de experiências que se calhar nem tinha noção que me apetecia fazer, mas que agora abre espaço para que isso aconteça, faz-me nascer esse lado, que é a alegria manifesta-se de uma forma muito mais ativa, não é? Do que propriamente a preocupação, que se calhar era aquilo que ocupava a maior parte do meu dia antigamente, noutra vida. Portanto, deixando aqui a mensagem a encerrar ciclos, também traz coisas boas, não é só trazer esta parte menos boa, esta dificuldade às vezes em fazer esses processos. Por isso, olha, muito obrigada por nos teres ajudado a pensar sobre isto e chegarmos mesmo à conclusão de que estamos sempre a tempo de começar. É verdade, sim. E vai um bocadinho ao encontro do que temos falado, não é? Vem aqui completar. Obrigada, gostei muito de estar aqui. Muito obrigada, obrigada, André. Obrigada também. Sigam-nos nas redes sociais. Alerta do sininho no Spotify e as estrelinhas. Mandem-nos e-mail. Também já me disse pôs lá. Andou à procura das estrelinhas e foi pôr as estrelinhas. 5 estrelas, 5 estrelas. Já colocámos o e-mail também, exatamente. Está disponível para falarem connosco para quem não tem Instagram. Obrigada e ajudem-nos a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Beijinhos. Tchau. Que bom, obrigada. Muito bom. Gostaste? Gostei muito. Muito divertido.